Naturalmente eu diria a paz do Senhor, mas hoje eu quero falar shalom. Amém? A sua Bíblia rapidamente no livro de Salmo, Salmo de número 23. É impossível não estar quebrantado diante da ceia do Senhor, né? Não tem como. Salmo de número 23, bem comum, bem conhecido. Davi ele narra aqui a felicidade de ter o Senhor como seu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge-me a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Toda vez que eu leio esse texto, me vem algumas memórias da minha adolescência, infância um pouquinho, mas quase já na juventude ali, não que eu seja tão velho, só um pouquinho mais de meio século. E lembro-me que isso era quase que, vou usar uma palavra que é até estranha, né? Mantra. Tinha às vezes em cima das estantes, as pessoas pegas de surpresa sempre liam: o Senhor é pastor, nada me faltará. A ponto de que hoje o mundo, como nós chamávamos, ou até os não crentes, tudo falam, até brincando: vai lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ficou tão corriqueiro, tão jargão, como nós costumamos dizer, que um dia, eu não lembro agora exatamente, que eu me peguei estudando esse salmo, me assustou e assustou por essa dualidade de troca entre Davi e o Senhor. Ele escreve isso aqui porque era uma coisa dele, ele trabalhava com ovelhas. E quando eu for falar um pouquinho de Davi aqui ainda hoje, a gente vai perceber por que ele falava isso e que tipo de ovelha ele tratava. Por isso tem muito a ver com a relação pastor-ovelha. A ovelha é um animal que dizem ser débil, eu não creio que seja tão débil assim, porque ela identifica bem a voz. Ela tem muito mais aguçada a audição do que a visão. Dizem alguns que ela até é míope, mas que ela ouve a voz do seu pastor e conhece, porque ela não pode comer qualquer pasto. Ela tem que estar próximo daquela voz que a conduz. Estão entendendo até aqui? Então, entendendo isso, ele devolve para Deus dizendo: não é qualquer palavra que pode me alimentar, Senhor. Então, quando ele diz que nada me faltará, ele não está dizendo que quer muita coisa. Ele está dizendo que tem alguém que cuida dele. E que esse shalom, essa paz que ele tem, como foi dito aqui, não é a paz de ausência de conflito, é a paz de isso me basta, porque a plenitude está contigo, e dela eu tomo posse. Ele está dizendo: olha, eu conheço quem me alimenta, eu conheço a voz do meu Senhor, e quando eu estou com Ele, por mais que tenha desafio, percalços, ou até coisas que me fazem mal, eu sei que Ele está me conduzindo por águas tranquilas. Mas as torrentes vão nos ameaçar, vai vir a enxurrada, calma. Eu sei em quem tenho crido e conheço essa voz. É por aqui que vamos. Dito isto, eu entendo que Deus tinha um relacionamento íntimo com ele, a ponto dele achar esse jovem, ainda bem jovem, cuidando de algo desprezível. Quando a gente fala de ovelha e criação de ovelhas, temos que entender duas coisas aqui. Primeiro, ela era importante porque ela expiava pecados. Então, quando eu crio uma ovelha branquinha, bonitinha, aquela que dá gosto de ver, olha que ovelha viçosa, ela não tem mancha, não tem mácula, eu tinha posses e detinha o poder de negociar aquilo. Estão entendendo até aqui? Quando eu negocio essa ovelha, eu tenho um rebanho precioso aos olhos de todos. Mas quando eu crio ovelha, e aqui vem o segredo de Davi, malhada, a ovelha de subsistência, que só servia para o corte, para o abate, e que não tinha tanto valor comercial a não ser abatida, e ainda assim eu sou capaz de dar a minha vida por elas, Deus desperta e fala lá em Ezequiel, que darei a vocês, em Jeremias também, né? Um pastor segundo o meu coração, e que ele é capaz de morrer por você.
E eu não passei, eu acho que eu não passei por crise existencial, a crise dos 40, eu não passei por isso, não sei, acho que é Deus mesmo que faz isso com a gente. Mas crise ministerial eu passei por várias. Pastoreio, a lida, um ser humano, enquanto líder espiritual, ela machuca, ela maltrata, não é culpa de vocês, é culpa daquele que aflige as almas que estão sendo tratadas. Eu sempre comparo o ofício de um pastor com o ofício de um jardineiro. Olha para aquela flor maravilhosa ali. Essa talvez não tenha espinhos, mas imagine se fosse uma roseira. Já viu um jardim com rosas bem tratadas? Alguém já viu? Como deve ser a mão do jardineiro que cuida dela? A gente, às vezes, está chegando o dia 12 aí, não esqueçam das flores. A gente imagina uma flor muito linda, mas quando quer tocar, tem medo, não tem? O jardineiro não tem esse privilégio, porque é o ofício dele. E falando de crise ministerial, o que dizer quando não tem mais quem quer ouvir? Hoje parece que inverteu. Se você vai falar de se abster de pecar, se você vai falar de comunhão, parece que todos estão com o rei. Sim, mas na barriga, e não é Jesus. Parece que todos já se bastam, estão plenos. E quando parece que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu pergunto, que Senhor é esse que não está te faltando comunhão? Que Senhor é esse que não te falta o relacionamento? Ele poderia fazer tudo, mas ele precisou se relacionar com os 12 mais próximos, como o senhor disse, com os 70 e com os demais. E essa crise que vem no meio, quando eu digo ministerial, entre pastores e líderes em si, líderes de células também, por que não? É entender que cada um tem as suas dores, os seus dilemas, cada um tem os seus problemas. E a gente vai lidar ali no limiar da dor de cada um, porque você não confessa, você não conversa, não expõe a quem você não confia. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela fala para nós que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Seria bom se fosse a palavra, mas não é, é pela palavra, é através dela. E ouvir através da palavra é ouvir alguém que, como um condutor dessa palavra, seja puro o suficiente para não contaminá-la no caminho. Então é daí que vem a crise, que quando a gente pega daqui, entrega para vocês, ou no evangelismo que seja, a gente não pode contaminar com as nossas emoções aquilo que Deus mandou. E a gente está impregnado de dores, estamos impregnados de espinhos. Como eu disse que parecia com o ouvido do jardineiro, não é espinho dali, mas é o espinho dos carrapichos. Alguém já deixou um cachorro perto do mato e tentou tirar? Não machuca? Só que essas marcas, elas em nós provocam às vezes uma resistência, eu vou dizer que era para alguns, falta de sensibilidade. Só que com essa chamada alma ou ovelha humana, não dá para ser insensível, então todas as vezes a gente se envolve. Foi dito aqui pela Cíntia, foi isso? Que é bom ver florescer? É bom, mas geralmente duas coisas acontecem: floresce bem perto de morrer, ou bem perto de florir em outros lugares. E a nossa alma fica pequena, se apequena aqui de uma maneira. Esse é um apego que não temos que ter, mas traz para nós uma crise. Enquanto pastor, você acha que as nossas emoções não têm que ser mais afloradas que a de vocês? Aí, por que isso? Porque eu preciso entender. E a empatia, a compaixão, ela faz parte disso. De eu me pôr no seu lugar, de eu saber o que tu está sentindo nessa hora. E quando eu vejo Davi declarar isso aqui, um homem que até então parece hostil, por ser homem de guerra, eu falo, a sensibilidade desse homem de dizer que nada lhe falta. Mas não falta nem por causa da riqueza, porque a maior aflição de homem você vai ver no seu antecessor, é ter a alma afligida por espírito mal, ruim da parte de Deus. Como pode isso? Por já não achar mais paz no seu interior. E essa estrutura, esse arcabouço de adoração que Davi leva até lá, esse alicerce, para manter ele ali, através da adoração, é preciso estar muito sensível, para já ter recebido uma unção, ir na casa da dor de alguém, saber que aquele lugar já foi gerado no mundo espiritual para ele, mas esperar o tempo, porque eles têm relacionamento. Vou trocar aqui ovelhas por almas, por almas. Como é que é isso? É você olhar para o dia em que a flor murchar, né, Cíntia? O dia em que a flor murchar e saber, não, a tua beleza não está ao teu valor, está na tua vida, na tua essência. Eu sei que tu vai florir de novo. Eu sei que você tem uma essência. Até o teu caule é perfumado, as tuas folhas falam quem você é.
As suas cicatrizes mostram que você venceu as dores. Talvez os calos nas mãos digam o quanto você trabalhou e com qual afinco e dedicação você trabalhou. E, pastor, de onde vem a crise? A crise vem de não ser compreendido. Como você poderia otimizar o tempo? Eu não sei se eu falei aqui da última vez, mas eu lembro ainda. Enquanto líder, o pastor é quase que um Josué. Ele quer desbravar, ele quer conquistar, ele quer lançar, vai, avança. Só que o cuidado é tão grande. Você percebe que quando ele vai entrar em Jericó, e eu não estou mudando o contexto, é só para falar da questão da crise ministerial, ele vai entrar em Jericó, ele dá uma ordem que Deus não deu, ele fala o seguinte: olha, não abra a boca. Eu tenho muito cuidado quando eu falo essas coisas, porque ele não falou em nome de Deus, parece que ele falou, mas não falou, olha, vai, faz isso, 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 mas não sai uma palavra da vossa boca, porque ele sabe muito bem o que fez o povo morrer no deserto. Então, quando vem uma ordem ministerial para a tua vida, abraça isso e fala assim: olha, se ele dedica as suas noites a orar pela minha vida, por que eu não vou ouvir? Eu estava vendo uma reportagem sobre pais essa semana, é um vídeo, né? Aí, aos 5 anos, a criança diz: o meu pai é o meu herói, ele faz tudo. Aos 10, o meu pai é muito forte. Aos 15, não é bem assim. Aos 30 ali, ele já fala: o meu pai está ficando ultrapassado. Mas aos 40, 50, como eu queria meu pai aqui. E às vezes, quando eu passo por essas crises, como eu queria voltar ao início do meu ministério para pegar e sugar tudo aquilo que hoje me faz falta. Sentar, às vezes, é tão bom. Hoje, quando me chamou, foi ontem, foi hoje? Foi ontem, né? Eu ainda pensei o seguinte, falei: eu queria te ouvir, eu preciso, deixa eu respirar também, deixa eu me alimentar também. Imagine o que é você receber um pasto sem saber a origem dele. Imagine o que é você enxergar mal, ter fome, nem só de pão viverá o homem, e ter que se alimentar daquilo que está sendo manipulado aí fora. Não vos enganeis, a cada versão nova, uma nova manipulação vai vir sobre a tua Bíblia. Não vos enganeis, a cada revelação nova, tem muito de quem está revelando também. E esse nada me faz, nada me falta, essa plenitude do Shalom, é como interesse assim: olha, sabe por que eu sei e conheço essa voz? Porque eu estou nele. E quando alguém te conduz a ele, ele não cria dependência, ele cria relacionamento. O criar vínculo não tem a ver com dívidas, entenda isso. A graça faz isso, ela te relaciona na horizontal, mas você sabe muito bem que na vertical há uma hierarquia de proteção, de cuidado. E esse cuidado é que faz valer a pena as cicatrizes de cada carrapicho. É você olhar para uma alma que caminha sozinha e fala: valeu a pena aquela lágrima, valeu a pena aquele dia, aquela madrugada, valeu a pena, ainda que ela não volte, porque quem espera a volta tem um traço de masoquista, não é? Se eu espero a pessoa voltar para me agradecer, eu falo: não, isso aí é uma manipulação. Mas quando eu vejo que está indo e está avançando, eu estive no Parque Alegria, deve ter uns 15 dias, nem imaginava, cheguei lá e encontrei pessoas, né? Caramba, você está aqui. Eu falei: há quanto tempo? Isso é bom demais. Agora você imagina, qual é o fruto do teu ministério, que está sendo agora regado, começando? Agora imagine a sua caminhada, como vai ser. Hoje eu moro e congrego bem próximo. E entre a minha casa, a minha residência e a igreja, tem um shopping. Pensa como é bom passear ali. Aí pergunta: por quê? Porque às vezes tem gente que eu nem imagino de onde saiu. Pastor, eu não preciso dar com a carteirinha na mão. Não tenho. Tudo bem, eu. Meio tímido que eu sou, não parece não, mas eu sou, gente. E aquilo... lembra aquele dia que o senhor orou? Se eu falar que sim, eu estou mentindo, mas é muito bom ser lembrado. Entende que isso não é uma vaidade, é um cuidado? É saber que você está exatamente como foi lido ali em Efésios, no centro da vontade de Deus para o teu chamado. Aí eu pergunto, gente, se todo mundo receba, quem é que vai doar para que todo mundo receba? Se todo mundo for líder, quem vai ser tratado, quem vai ser cuidado? Então vamos nos submeter a cada tempo e a cada momento disso, porque vai vir. Se ele guia pelas águas tranquilas,
tem as águas bravias. Se ele leva por pastos verdejantes, tem a escassez também de pasto. Se ele tem cuidado de nós, é porque exige um cuidado. Cadê as mamães? Faz só assim. Lembra aquela respiração do recém-nascido? O medo que dava? Está na plenitude da vida, Deus cuidando com o melhor alimento, leite materno, mas a nosso desespero. É assim que o pastor fica em crise. Imagina agora alguém que recebeu do céu, tem que transmitir, tem que alimentar, e ver no semblante de cada um a rejeição. Você pensa que a gente também não vê? Quando não está agradando, quando não há atenção, quando há um desdém, quando alguém vai embora porque fala que encontrou um pasto melhor. Você acha que a gente não escuta isso, não? Você acha que isso não marca? Que isso não machuca? Tínhamos uma frase que me chocou, me deu força, me animou, nosso antigo ministério, mas concordo muito não, porque eu ainda entendo que, como ferra fio, ferra seu irmão, seu companheiro. Para de chorar, o líder se consola. Mentira, eu ainda preciso do amigo Espírito Santo, ainda preciso do abraço de cada um de vocês, ainda preciso daquele telefonema. E aí, como é que está? Não vai fazer nada, ele que não faça nada. É bom saber que você está do outro lado, é bom saber que eu existo, como diz o filósofo, penso, logo existo, estou aqui ainda. E é nos momentos mais difíceis, parece que Deus faz, Ele conecta a gente com pessoas assim. Então, ser pastor é passar por isso, é ter que cuidar e ser cuidado por aqueles que também estão feridos no caminho. Toda vez que você olhar para um jardim bonito, para uma flor bonita, fala, foi um processo. Não foi fácil até chegar. Toda vez que você olhar para uma porta aberta de uma igreja, pensa só na oferta, não. Pensa em manter, na manutenção daquilo. Vindo para cá, eu moro perto da Catedral do Universal. Aí eu senti uma ironia, foi uma motorista do Uber. O senhor é daqui, não? Eu falei, olha, se eu fosse, eu estaria faltando agora a minha reunião, como eles chamam. Mas não, só não. Aí, o que o senhor acha do dízimo? Olha que coisa interessante, perguntou sobre tudo, né? Dízimo. Aí eu falei, eu acho legal. Como assim? Mas se eu vi algum lugar na Bíblia, eu falei, olha, tem vários. Mas e no Novo Testamento? Eu falei, no Novo Testamento a senhora pode fazer uma coisinha para a gente. Ela, o quê? Deixa tudo aos pés dos apóstolos. Ela, como assim? Eu falei, vai lá e lê. O problema é que falta confiança, falta comunhão, falta verdade. E eu quero dizer para vocês com toda a verdade, com toda a vênia, aqui é um abrigo, essa casa é um abrigo. E quando a gente fala de evangelho, de boas novas de salvação, eu entendo literalmente quando Jesus fala de pérolas. Não lançai pérolas a porcos. Chocante isso. Mas eu refiro a porco como alguém imundo? Talvez, mas como alguém fora do aprisco. Entenda isso. Ovelhas comem uma coisa, porcos comem outra. E você lançar pérolas a quem quer zombar de você, machuca ele e machuca a nós. Primeiro que ele vai entender que isso não vai te atingir, porque você sabe o que você come, o pasto que te alimenta. Mas é triste ver alguém que foi chamado para ser ovelha, alma, definhar nos seus conceitos tão pequenos do que é a existência humana. O maior conflito da humanidade hoje fala o que é depressão, fala o que é ansiedade, estresse. Só que o maior conflito, para mim, ao meu entender, é querer ser autônomo, independente de Deus. Não há como ficar longe dele e ter a sua plenitude. E esse Shalom, ele faz de nós alguém que precisa, todos os dias, como um respirar realmente, se lançar aos pés dele e entender dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O próprio Deus. Entender que alimento é esse que ele tem para a gente. Na quarta-feira, no seminário, houve uma pergunta interessante sobre a carta aos Hebreus, e aquilo me deixou chocado. Eu explicava por que naquele momento, no tempo de Hebreus, havia uma necessidade de fazer o povo voltar a se converter. A palavra é realmente essa, voltar-se novamente ao cristianismo, que eles estavam influenciados por muitas coisas. Aí, a pergunta quase que inevitável, né? Muitos jovens na sala,
Como é que o senhor acha que está a igreja hoje? Se eu perguntasse aqui agora, e agora estou perguntando a vocês, como é que você acha que está a igreja num todo hoje? Está diferente daquilo? Está diferente, por exemplo, do livro de Juízes? Cada um faz o que acha que é certo? Não, não está. Mas o que muda? Que em muitos lugares, olha que interessante e paradoxo, nós aprendemos a fazer cultos e adoramos cultos e não adoramos no culto. Deu para entender? Entramos no automático, fazemos uma liturgia mecânica e esquecemos quem é a primazia neste lugar hoje. Eu estou falando bem devagar e a minha retórica não é essa, para que você entenda. Há uma necessidade de estreitar esse relacionamento, pastor, apóstolo, ovelhas, para que o alimento chegue sem contaminação, para que a tua alma seja sarada e que haja realmente essa pastagem, águas tranquilas, essa vereda que nos leva para a vida eterna. Desenvolver o que nós chamamos de salvação não é tão simples como estão vendendo, não é, requer relacionamento. Se fosse tão simples, se fosse pregado simples assim, eu te garanto que isso aqui estaria lotado. Não me assusta quando falam igreja pequena. A igreja não é pequena, ela é enorme, porque ela é única na face da terra. E aonde você é tratado, você está mais perto de Deus. E o tratar de Deus requer relacionamento. Tinha uma frase, um jargão dos anos 80, 90, que dizia: tu tem que ter cheiro de ovelha. Não é que você tem que ter cheiro de ovelha. O convívio te traz esse cheiro de ovelha. Lida com ovelha, te traz. Alguém conhece alguém que trabalha em peixaria? Conhece? Não? Conhece algum mecânico? Sim. Olha para a unha dele, por favor, por mais que ele escove, tem uma escovinha no bolso, mas olha para a unha dele. Ah, mas o mecânico de Fórmula 1 não é assim. Quantos você conhece? De Fórmula 1. Mas quem lida com ovelha tem as marcas que o pastoreio lhe traz.